Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite para você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista na TV BMC e no canal do portal O Antagonista no YouTube. Hoje é um programa especial. A gente começa exibindo o episódio do Narrativas Antagonista sobre a discussão que envolve censura de redes sociais e proteção de crianças. O fato do dia de hoje é: governo Lula quer proteger crianças ou só censurar redes? Esse debate está apimentado nas redes. Mas aqui eu vou te trazer fatos que vão te ajudar a construir o seu raciocínio. A gente tem tido narrativas de que vamos censurar tudo, que senão as crianças vão morrer, ou então não tem nenhum problema, não tem que lidar com isso, o Felca está infiltrado e papapá, que são posturas irrefletidas, inconsequentes e, por que não dizer, bastante burras. Mas se pega a pessoa ali pelo coração, a pessoa fica repetindo. E é por isso que nós vamos aqui aprofundar esse raciocínio, tá bom? Aproveita, vê se você já está inscrito aqui no canal do Antagonista. Se já se inscreveu, se inscreve para não perder as novidades. Deixa o seu like, que ajuda muito a gente no engajamento. E bora pro fato do dia. Fato do dia: governo Lula quer proteger crianças ou só censurar redes? O presidente Lula deu uma entrevista, não é bem entrevista, porque entrevista é quando um órgão de imprensa independente faz uma entrevista com alguém. Ele deu um depoimento a um órgão de imprensa que se prestou a ser assessoria de imprensa governamental. E nesse depoimento ele fala isso aqui sobre as redes como se fosse só após o vídeo do Felca. E não, ele não foi questionado. Na tela. A Suprema Corte votou uma decisão em que as empresas das plataformas são responsáveis pelo conteúdo. Portanto, se tiver alguma coisa grave, é ela que assume a responsabilidade. E nós estamos regulamentando. E qual é a novidade? A novidade é que isso já está há 2 meses na Casa Civil, discutindo com vários ministros, porque tem divergência, sabe? E essas coisas da manhã, às 3 horas da tarde, estará na minha mesa para dirimir as divergências existentes entre os ministros e mandar isso para o Congresso Nacional para ser sobre a regulamentação das uma redes, proposta amanhã. De regulamentação. Veja, é preciso que a gente... O que é que tem lá que... Deixa eu te falar, deixa eu lhe falar uma coisa. O que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes nesse país, que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Agora, é importante lembrar, o Reinaldo, que quando eu voltei da China, a Janja foi vítima de críticas porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. E a Janja pediu a palavra, falou comigo e falou para o Xi Jinping sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Foi esse o assunto na qual ela foi achincalhada por algumas pessoas e hoje está provado que ela estava certa. Ou seja, você tem crimes cometidos nas redes digitais por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Bom, embora a assessoria de imprensa do governo não tenha questionado o governo por razões óbvias, e é vergonhoso que uma concessão pública seja utilizada para esse tipo de pataquada, aqui a gente vai questionar. 2 meses atrás, antes de vídeo do Felca, o Lula já tinha a mesma ideia. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe?
E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. 3 anos atrás, aqui tenho até a data, 8 de junho de 2022, o Lula também queria regular as redes. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita foi em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje, sabe, com a internet. Mesmo da televisão, avançou muito a televisão. Nós precisamos, então, ter consciência que nós precisamos regular. Mas quem que vai regular? É o povo, não vai ter eu que vou regular. Nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente. A regulação tem que interessar à sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. Sabe, que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre, sabe, o outro lado falando. Não pode ser um meio de comunicação que fala só um lado. Você não pode permitir que a internet, que essa imprensa digitalizada, sabe, que é uma coisa nova, fantástica, você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Eu não quero ser manipulado, eu não quero me transformar em algoritmo. É isso que nós temos que regular. É isso que nós temos que regular. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ter um retransmissor de mentira porque ele quer ganhar dinheiro. Não, senhor. Ele tem que levar em conta a cultura de cada país, tem que respeitar as leis do país e não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas façam parte da cultura brasileira. Não pode. Então é isso que tem que ser regulado. Para quem acompanhou os governos do PT desde 2003, a vontade do Lula de regular primeiro só a imprensa e agora as redes, ela sempre foi uma coisa manifesta. Então não é por causa do vídeo do Felca que ele está vindo com essa história. Espirrou, choveu, não espirrou, não choveu, já é desculpa para ele querer regular redes e imprensa. E aqui eu vou trazer o Ayub para falar sobre esse tema. A gente ouve muita gente boa até argumentar. Internet não pode ser terra sem lei. Primeiro que quando a pessoa fala isso, ela só está comunicando uma coisa, que ela não entende nada do tema. Internet não é um lugar, e sim já tem lei. Vamos ouvir o Ayub. E eu ouço muito o discurso, principalmente do legislativo, querendo dizer que todas essas interferências que eles têm feito é porque a internet não pode ser uma terra sem lei. E eu acho interessante essa expressão da terra sem lei, que apesar de coloquialmente a gente falar na internet, eu gosto de tratá-la como pela internet, porque a internet não é um lugar. Nada fica na internet. A infraestrutura que a gente criou consegue dar a volta ao mundo em 300 milissegundos, isso é menos que um piscar de olhos. Então nada fica flutuando na internet, ela sempre tem uma origem e um destino. E essa origem está numa soberania que tem uma legislação, uma pessoa que está de frente de um terminal que tem acesso a essa rede. E o destino dela, se for um data center, se for uma nuvem, tem sua legislação local, é um dado que está armazenado em algum local e certamente tem um arcabouço legal que rege essas duas pontas. Então a internet não é um local, ela é um suspiro, ela é quase um éter, nada fica na internet, por isso ela não é um lugar, não é uma terra sem lei, né? Tudo que está pela internet tem a lei do originário e do destinatário, suas soberanias, suas legislações. Então não é um vácuo de controle, de ponto de vista de legislação, de direitos, e sim da gente observar como pactuar os atritos que a gente tem tido entre a internet e seus usuários e certamente as legislações das soberanias, onde estão essas duas pontas. Então, gostaria de esvaziar esse discurso de terra sem lei, porque não é uma terra e a lei está presente nas duas pontas sempre. Falando sobre lei, um dos desafios que a gente tem tido no Brasil, como operadores de rede, como técnicos, estamos nos sentindo pressionados por dois extremos. De um lado, um drama brasileiro, que é o narco-estado que tem se apoderado das redes. A gente tem tido no Rio de Janeiro, Bahia, no Ceará e no Pará, 2 modalidades de interferência sobre acesso à internet vindo do narco-estado, ou na cobrança de tributos. Então, temos provedores que recebem uma espécie de cobrança do narco-estado que conseguem muito. O governo Lula está trabalhando para proteger crianças e combater pedófilos? Está aqui, ó, o post do Ivanildo III. Sim, galera, o Lula está muito interessado em combater a pedofilia.
Aqui, olha, no jornal Estado de São Paulo, o governo Lula não cria cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais 7 meses após a lei. Ministério da Justiça não implementou leis sancionadas por Lula e por Bolsonaro. Procurada, a pasta disse que a medida demanda planejamento, investimentos e diálogo, e que estudos estão em andamento. Ué, é só cumprir a lei que já tem Ministério da Justiça, que ajuda a proteger as crianças, mas está estudando. Vamos adiante com Daniel Scott. Solução do governo para acabar com a adultização das crianças e pedofilia. Melhorar o nível de educação no país? Não. Policiamento especializado em crime digital? Não. Prender os criminosos? Não. Cadastro de pedófilos condenados? Não. Regular as redes sociais? Sim. Que país amaldiçoado. E com relação a redes sociais, eu trago aqui esse vídeo do Sam Puncher, porque quando a gente fala de regulamentar redes sociais, já tem coisas acontecendo. Tanto que o tal do Ítalo saiu do ar com as leis que estão aí. E mesmo sem ter lei, tem coisa desse tipo aqui. Olha, o Sam Puncher traz, que coisa absolutamente bizarra, isso ir parar num documento oficial como argumento para manter alguém preso. Bom, você responsabilizar mais as redes sociais ou você tirar redes sociais do ar não protege crianças. E quem diz isso não sou eu. É o documento oficial do governo Lula. Oi? Isso mesmo, na entrevista é um papo. No documento é outro. O Boulos queria tirar o Discord do ar, porque acontecem crimes contra crianças no Discord. Então, em vez de punir os criminosos, não, porque o criminoso ele é um oprimido, ele é uma vítima de sociedade, então o Boulos não quer punir os criminosos. O Boulos queria tirar o Discord do ar. O que o governo Lula falou? Vamos dar uma olhada. Apesar do uso recorrente do Discord por grupos de extrema-direita e de exibição de estupros virtuais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se posicionou de forma contrária à suspensão da plataforma digital no Brasil após ser consultado pelo Ministério Público Federal. A pasta argumentou que, apesar das denúncias contra a plataforma, a rede social Discord, abre aspas para o que diz o Ministério da Justiça, tem colaborado efetivamente com as autoridades brasileiras, mas ainda enfrenta desafios em termos de moderação de conteúdo e identificação de comportamentos extremistas e crimes digitais. Esse documento foi publicado na coluna do Tássio Lohan no jornal Metrópolis. Ou seja, o governo Lula fala nos seus documentos que ir para cima das redes não vai proteger as crianças, mas faz discursos opostos. Por que será? Vamos aqui ao post do MBL. Temos que regular a internet para, entre aspas, proteger as crianças. Crianças dançando funk é normal. Crianças trans existem. Não há problemas em cirurgias estéticas e de troca de sexo em crianças. E aqui a Lígia Maria coloca: manipular abuso infantil para promover censura é populismo de quinta categoria. E o Leonardo Lopes comenta: nada sobre os pais, nada sobre os pedófilos, nada sobre os influencers, nada sobre apoio psicológico para as crianças. É só mais um adulto explorando essas crianças para os seus objetivos pessoais. Só. E assim, se fala de criar mais lei, tem muita gente falando: não, mas se criar uma lei vai proteger as crianças. Com a lei que existe hoje, um dos influencers, o Ítalo, foi tirado do ar e está sendo investigado. Essa lei já existia quando ele foi denunciado pela Antônia Fontenelle, no ano passado. O que aconteceu depois dessa denúncia? Foram investigar o que ele fazia com as crianças? Não. O Poder Judiciário mandou a Antônia Fontenelle
derrubar o vídeo dela. Vamos ouvir aqui o que ela comenta após a exibição desse caso pelo FEL. Vocês entenderam? A Camilinha é a criança que representa os demais. Só para vocês saberem, não tem só a Camilinha. Tem dezenas de menores, meninos, meninas, eles transam entre si, elas engravidam, a gente não sabe para onde vai essas crianças, tá? Ele distribui iPhone 15, 16, como quem distribui copo de água no lanche, sei lá. Ele dá carro para os pais dessas crianças, tá? Ele casou e tentou comprar pessoas para participarem do casamento dele. O convite era um iPhone 16, quando aí no Brasil ninguém tinha iPhone 16, iPhone 15, quando ninguém tinha iPhone 15. A grande maioria dos tais influencers não foram, porque ele já era malquisto desde sempre. Ele era ralé da ralé dessa ralé, para vocês terem ideia. Que a raça influencer já é ralé. Só que ele era ainda o baixo clero do baixo clero, submundo do submundo. Então, poucas pessoas compareceram. Fato é, quem ganha dinheiro honesto neste país fudido chamado Brasil, manda convite para centenas de pessoas de casamento um iPhone 15, que aí no Brasil custa 15, 20 mil reais. Bom, ela já havia denunciado. As leis eram as mesmas. Porque a justiça, em vez de ir para cima do conteúdo que ele produzia, mandou ela derrubar o vídeo. Tá aí uma questão. O Conselho Nacional de Justiça foi para cima da juíza que deu a decisão? O Conselho Nacional do Ministério Público está investigando a inação. Ele tinha 17 milhões de seguidores. Era evidente que ele fazia há anos. E os pais? O Conselho Tutelar foi atrás de todos esses pais? Pois é. Aí aqui, olha, Ítalo Santos é investigado pelo MP da Paraíba por suposta exposição inadequada de adolescentes, com vídeos que incluem bebidas alcoólicas e cenas de topless. Você tem um vídeo de adolescente nu tomando bebida alcoólica e um beijando o outro. Então, assim, há uma dúvida. Nossa, será que isso é exploração? O que precisava? O que precisava? Vamos adiante. O vídeo dela atingiu mais de 42 mil visualizações e ela insinuava que ele sexualiza crianças e afirmou que acionaria o Ministério Público. O advogado dele entrou na justiça, a juíza deferiu antecipação de tutela, determinando que o conteúdo fosse suspenso em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000, acumulável até o limite de 20 mil. Eu não vou dar o nome da juíza aqui, porque a galera faz o errado, que aí perseguir a pessoa. O Conselho Nacional de Justiça já foi averiguar por que ela mandou suspender a denúncia em vez do canal. O vídeo do Felca só existe porque as leis vigentes não foram cumpridas. E as nossas autoridades não tiveram pulso e iniciativa para fazer cumprir. Ah, mas não tem desculpa. Já tem lei e ela não foi cumprida. E eu trouxe ontem aqui um compiladão de tudo que é lei que existe que foi descumprida para que esses casos pudessem existir. 227 da Constituição. Dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade, ao respeito, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, enfim, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º, artigo 17º, artigo 18º, 18º-B, 240, 241 de A, AE, 74, 79, Código Penal, 218-B, que é favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de menor de 18 anos, divulgação de cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, 240 a 41 do ECA, repetido aqui, 228, induzir ou atrair alguém à prostituição ou exploração sexual, e tem até esse, 232, submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Ah, mas não tem lei de internet. Tem, ó, Lei de Crimes Cibernéticos, 12737. Tipifica essas condutas praticadas por meio eletrônico, enquadrando a produção, transmissão e armazenamento de imagens e filmes ilícitos. Tem outra, Marco Civil da Internet, 12965 de 2014. Aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma, 13709 de 2018. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. Possibilidade de responsabilizar as plataformas. Código Civil, artigos 12 e 20.
Artigo 186, artigo 927, Lei de Publicidade Infantil, interpretação a partir do Código de Defesa do Consumidor, que é 878 de 1990. Resolução do CONANDA. Enfim, não faltam leis para punir. Agora nós saímos do âmbito da lei, tá? O governo Lula diz que quer fazer agora uma lei para proteger crianças. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês aconteceu na posse da ministra da Cultura. E agora a gente sai do âmbito de lei, porque tudo tem que resolver com lei e com polícia, e vamos para o âmbito da cultura brasileira. O presidente Lula diz que quer proteger crianças. Na posse da ministra dele, aconteceu isso aqui. E tem que respeitar MC Pose do Rodo, do Complexo do Alemão, quando ele diz: leva lá no alto, ela vê o Rio todinho, pega a visão. Um evento do governo Lula, que diz querer proteger crianças, promovia o MC Pose do Rodo, que canta aqui, eu só vou pôr o print. Ele canta a música Novinha Gostosa. Vocês sabem muito bem o que é novinha. Eu vou aqui colocar na tela o que ele diz. Antes de ir para o baile, vou dar um rolê. Por onde eu passo, chama a atenção das mulheres. Uísque pra ser do jeito que ela gosta. Novinha pode vir. Tudo na minha conta. Então a novinha já está bebendo. Depois a novinha senta na novinha gostosa. Rebola safada em mim, do jeito que você gosta. Senta para nossa troca. Rebola pro pose safadinho. É assim, promovendo isso, que o governo Lula quer proteger crianças? É assim? Vamos aqui a mais um conteúdo que eu creio que a gente precisa refletir por que isso está na televisão durante o dia. Isso é da cultura brasileira, não é de hoje, mas as coisas têm que ser nomeadas como são. Por que tem soft porn na TV a rodo para a criança ver? Como assim soft porn? Sexy hot? Mais ou menos. Anitta é o quê? É soft porn. Funk é o quê? É soft porn. Existe um termo para isso. Isso não é coisa para a criança ficar vendo. E o presidente Lula, olha aqui que bonita essa apresentação do presidente Lula pela Anitta no pódio delas. Tá, fiz um convite sem vocês saberem. Tá, pra vir aqui no Pod. É, e se quiser vocês já recebem, se não, não precisa, tá? Eu fiz o convite hoje e já recebi a resposta. Olha que lindo. Que legal, peraí. Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Pod delas junto com você. Eu queria que você transmitisse para Tatá e para Bruna, sabe, que eu estou morrendo de vontade de participar e poder discutir um pouquinho o problema do Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema, ou seja, os nossos problemas do dia a dia, que são muitos, e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo. Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente para discutir os assuntos do Brasil com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas daquilo que a gente consegue tirar do coração. Isso aqui é um show real da Anitta. Vê se tem condição disso acontecer. Isso tá na internet sendo elogiado. Ninguém ali se revoltou. E o presidente Lula, que quer proteger as crianças, estava mandando mensaginha para a Anitta. Vamos ver o vídeo. Aqui, outra grande influencer, a Virgínia. Fala para mim se isso aqui é uma cena normal. Isso só é uma cena normal porque a gente tem uma geração que foi educada sentando na boquinha da garrafa em aniversário de criança. Porque isso aqui, em nenhum outro lugar do mundo, é normal se fazer com uma criança. Vamos lá de novo. Érica Hilton, após o vídeo do Felca, o deputado não quer que censure as redes, o que ele está querendo esconder? A Érica Hilton é a que queria levar o Oruan para a política. Oi, Oruan. O que o Oruan canta, a Érica Hilton? A safadinha quer sentar, quer sentar, quer sentar. Só para a tropa do Oruan. Nós te colocando e te botando até de manhã. É para menina fazer... É isso que você elogia, Érica Hilton? É para menina fazer isso? Assim que você quer proteger as crianças? Elogiando isso?
É assim, não é? Que a deputada quer proteger as crianças. Isso é legal? Isso não está só nas redes, não. O canal Não Adivinho trouxe aqui algo que foi normalizado, tratado como a coisa mais normal do mundo, por gente que hoje está dizendo que quer regular a rede para proteger criança. Mesmo naquela época, muita gente já comentava que a imagem da Melody era explorada de um jeito, digamos, adultizada. Então, em 2019, quando tinha apenas 11 anos, a Melody se viu num centro ali de polêmicas, né, por conta de uma hipersexualização de sua imagem nas redes sociais. O caso acabou chamando a atenção do Ministério Público e gerou até críticas de Felipe Neto ao pai da cantora, né, o MC Belling, frequentemente apontado como o principal responsável por essa superexposição da filha. Engraçado, né, que o Felipe Neto criticou, mas depois ele vivia postando reacts dos clipes da Melody, né? Hipocrisia que fala, né? Galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai que não faria mais react enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou e piorou muito. Ela tem 11 anos. 11! Eu tive que censurar uma foto para poder exibir. Com a repercussão aumentando, né, o pai de Melody, o Thiago Abreu, né, conhecido como MC Belling, ele acabou sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo sob suspeita de violação ao direito ao respeito e à dignidade de crianças e adolescentes, por causa do visual adulto, né, que a filha exibia ali nos vídeos cantando funk, né? Depois da abertura do inquérito, o MC Belinho, ele anunciou que faria uma reformulação completa nas músicas e na imagem da artista, transformando Melody em uma cantora pop mirim sem apelo sensual. Assim, meus pais, eles começaram a pegar mais em cima disso, tanto é que hoje em dia eu mudei bastante tudo, por exemplo, maquiagem, meu cabelo, eu, diminuí, minhas roupas, com certeza, eu mudei muito, e acho que foi tranquilo até, porque meus pais tomaram bastante cuidado com isso. O pai da cantora sempre se defendeu das acusações, né? Volta e meia ele ainda precisa tocar nesse assunto, pelo que parece, né? Porém ele nunca enxergou que tenha feito algo de errado. E questão das críticas, a gente não liga porque o nosso propósito é maior, né? Sim. Eu falo para elas todo dia. Enquanto estiver divertido, enquanto vocês gostarem, é isso que a gente vai fazer para sempre, entendeu? Recordar é viver. Essas pessoas que querem agora proteger, entre aspas, as crianças, são as mesmas que acharam tudo bem, que era arte, o caso do Peladão do Man. Quem não se lembra, era uma exposição sobre o corpo humano, era uma área reservada para adultos, mas ocorreu essa cena aqui. O rosto da criança está borrado, da mãe também, e o órgão genital do rapaz também. Ponham na tela. Veja essa cena aqui. É uma cena em que a mãe chama uma criança de 6 anos para tocar um homem nu. Essa criança não devia estar ali porque não era para a criança entrar ali. Tá todo mundo olhando e ninguém fez nada. Inclusive o artista, que deveria ter levantado e ido embora. Os 2 seguranças na porta não fizeram nada. E o bando de sonso atrás não fez nada. Por quê? Porque no Brasil, esse tipo de sexualização de criança é considerado normal. Na TV, por exemplo, teve artista defendendo isso. Tá com alguém aí na plateia, não é isso? Estou aqui. Que é contra? Isso, dona Regina, a senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, para você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A senhora diz exposta ao quê? Hã? A criança foi exposta ao quê? É ao nu mesmo. Mas... E tocando. Ali, para quem assistiu, não foi legal. Quem estava em casa, como eu. Entendeu? Mas vocês nem, o que foi exposto... É o que eu acho. O que foi, claro,
Não, direito à opinião é liberdade. Todo mundo tem que ter o direito à tua. O que eu não posso é obrigar você a pensar como eu e nem o contrário, né? Que é o que a gente não está conseguindo ter discussões abertas sobre as coisas. As opiniões estão reduzidas às redes sociais, elas estão cheias virou uma arena sangrenta, onde as pessoas ofendem. Eu coloquei a minha opinião lá e fui ofendida de todas as maneiras possíveis. Aí não é por aí. O que as pessoas viram, o vídeo que as pessoas viram, não foi nem... não está à altura do que estava acontecendo na exposição. A exposição é uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. Para criança. Que estava acompanhada da mãe, né? Mas bacana essa troca de informação, pelo menos sem censura, podermos discutir isso. É isso aí, é muito bom e é importante, é preciso, né, Coveiro? E aqui, olha, gente fina, elegante e sincera, que quer defender as crianças, somos todos MAN. Não tem como ter ficado a favor do MAN. Falhou a segurança, falhou o artista, falhou todo mundo que viu. E essa mãe, gente, e essa mãe o que tem na cabeça? Essa mãe acha normal. O pensamento médio das pessoas que foram criadas sentando na boquinha da garrafa em aniversário de 5 anos é esse daqui, põe na tela. Eu, sinceramente, não vejo como as adolescentes que monetizam no YouTube vão ser afetadas por pedófilos. Devem estar mais contentes do que quem tem que virar CLT ou vender bala no semáforo. Se tem autorização dos pais e estão ganhando muito dinheiro, foda-se se assistem. É uma resposta que foi dada a um post meu e é um anônimo, por isso eu estou colocando. Mas o que ele está falando é o que as pessoas pensam. É o que as pessoas pensam. E esse vídeo do Felca só existe porque as pessoas pensam assim. Se não, isso seria uma coisa da Deep Web, não seria aberto. Só é uma coisa aberta porque o brasileiro aceita. Aqui o Roberto Mota trazendo uma diferença de cultura. Olha essa foto. Isso é normal? Isso é normal? Essas pessoas estão por aí, como se não tivessem feito nada. Olha aqui. Isso foi no final dos anos 90. Eu tinha voltado há pouco dos Estados Unidos. Lá as meninas usavam vestidos compridos abaixo do joelho e brincavam de brincadeiras infantis. Aqui as crianças usavam shorts apertados, mini blusas e dançavam na boca da garrafa. Dançavam mesmo. Em programa infantil, se dançava na boca da garrafa. Isso é uma distorção cultural nossa muito grave. E eu trago aqui, Recordar é Viver, na tela. Essa é a Xuxa. As pessoas falam daquele filme da Xuxa muito, só que naquele filme ela não estava sozinha, tinha Tarcísio Meira, Vera Fischer, e era para adulto. Explorou uma criança, mas era para adulto. O programa da Xuxa, na TV aberta, tinha isso toda hora. Era normal, era normal. Quem não se lembra das piadolas que ela fazia? Aquele Eu Fui Dar Mamãe, vocês lembram dessa música? Don't Want a Short Dick Man, que tocou também no programa dela. E o governo Lula, que quer defender as crianças, recebe a Xuxa. Aliás, já deu até medalha para a Xuxa. Sou mais importante. Bem-vindo ao trabalho, Zé Gordinha. Muito trabalho. Vamos fazer a Aqui, cá entre nós, a Xuxa em nenhum momento renegou tudo isso. Ela poderia entrar novamente no universo infantil se ela tivesse renegado tudo isso, combatido e se tornado uma ativista. Não é o que aconteceu. Teve o filme das Paquitas, ela foi falar, não, eu não sabia direito o que acontecia. As Paquitas tinham 11 anos. E isso é recebido pelo governo que quer proteger as crianças e por isso quer regular as redes sociais. Gente, o que vocês acham disso? Será que o governo quer regular as redes só para censurar ou está mesmo
querendo proteger criança ali. Calma, que antes da gente opinar, bora lá para as narrativas. A extrema-direita quer continuar espalhando fake news e tentando o seu golpismo. E se tiver que ter criança sendo abusada sexualmente para eles conseguirem os objetivos políticos, eles vão em frente. Depois do vídeo do Felca, ficou evidente que é preciso regular as redes sociais. Não é possível que isso estivesse ocorrendo nas redes sociais e elas tenham ganhado dinheiro com isso e não tenham sido punidas em nenhum momento. Passou da hora de responsabilizar as redes sociais pela exploração de crianças no Brasil. E eu não sei do que a extrema-direita está com tanto medinho. O que vai censurar? O que vocês andam fazendo nas redes que vocês têm medo que censure? Aqui não tem censura não, aqui é democracia e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. A minha única dúvida é se o Felca, que virou a estrelinha na mão do Lula e na mão do PT, ele é só burro ou ele foi usado para regulamentar as redes sociais. É evidente que esse vídeo que ele fez iria ser a desculpa perfeita para o Lula querer regular as redes. E esse problema de exploração de criança existia antes das redes, existe com as redes, existirá depois das redes, e regulamentar as redes não vai mudar nada. O que o Lula quer? O Lula quer censura. Ele sempre falou isso. Ele já está há meses falando que vai trazer gente da China para transformar a nossa internet na mesma coisa que a internet chinesa. E só não enxerga quem é idiota. Nós avisamos que se o Lula entrasse ia ser censura. Tá feliz agora, você que não fez campanha pro Bolsonaro? Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que o próprio governo diz formalmente que ir para cima das redes não protege as crianças, que tem que ir para cima dos criminosos. Oi, como assim diz formalmente? Enquanto Lula está fazendo esse populismo de quinta categoria de usar drama de criança para tentar censurar os outros, o Ministério da Justiça, diante de uma proposta estapafúrdia do Boulos para tirar o Discord do ar, porque havia e há ali casos envolvendo exploração de crianças e estupros virtuais, o Ministério da Justiça disse que está em colaboração com o Discord, é por meio dali que chega aos culpados e pune esses culpados e que tirar a rede do ar não resolve. O governo Lula só quer censurar mesmo, que é o que sempre quis desde 2003. Primeiro era a tal da regulamentação da mídia, depois o Conselho dos Jornalistas, depois o Lula caiu para cima do negócio que quer regulamentar a rede social, que é desde sempre. E qualquer coisa que acontecer no mundo vai ser a desculpa perfeita para ele falar isso. Nós temos uma situação, primeiro, sob o ponto de vista legal, ridícula. Porque as leis foram usadas agora e o influencer foi tirado do ar. O vídeo do Felca não é o primeiro sobre um dos influencers ali, o tal do Ítalo. Antônio Fontenelle fez um vídeo sobre isso ano passado. As leis eram as mesmas. Caiu o perfil dele? Não. E o Poder Judiciário mandou derrubar o vídeo dela, fazendo a denúncia. Isso está sendo investigado? Como é que isso pôde acontecer? As leis sistematicamente não são cumpridas. Você pega casos de criança abusada, casos que chegam até a morte. Tem 40 passagens dessa criança pelo Conselho Tutelar. Não se faz nada. Quem agride criança é sempre tratado como um coitadinho. Não porque não era bem assim. Não porque tem que ver bem que a pessoa também era pobre. Essa ideologização do Ministério Público, da Defensoria e do Judiciário se transformou num corredor da morte de crianças inocentes. Esse caso do Ítalo é
emblemático. Como é que, vendo o conteúdo que ele produzia, uma juíza conclui que tem que tirar do ar a denúncia contra ele? Foi isso que foi feito com as leis que nós temos. As leis que nós temos para proteger crianças são muito boas. Elas só não são usadas, e muitas vezes não são usadas por ideologia. Com esse uso das leis, não tem nenhuma lei que se faça que dê jeito, porque ela não é aplicada. E a gente tem, na questão da erotização e da sexualização infantil, uma outra coisa para além da lei. Querer jogar tudo só na lei não adianta. E nós sabemos, porque não tem lei e não tem polícia que dê em jeito numa sociedade que acha natural sexualizar crianças. Não, mas eu não acho natural. Acha sim, acha sim. A gente foi criado assim. E se a gente não nomeia esse problema e começa a combater, esse estado de coisas nunca muda. Como é que você tem funk e Anitta na televisão em horário que criança assiste? É soft porn. É para estar no horário que passava Emanuele. É o mesmo tipo de conteúdo. Por que não era normal uma criança ver Emanuele e é normal ver a Anitta? É normal ir no show da Anitta. Porque a gente teve todo um processo de banheira do Gugu, de camiseta molhada, de criança dançando na boquinha da garrafa na Xuxa, de isso passar para a vida cotidiana das pessoas que não se revoltaram. Essas pessoas que foram criadas dançando na boquinha da garrafa em aniversário de 5 anos, são essas milhões que seguiam esse influenciador e não achavam nada demais. Porque na nossa cultura, a sexualização das crianças e o contato das crianças com soft porn não é nada demais. Isso não é um problema das redes. Isso é um problema que também não é só da mídia. Quantos aniversários que você já levou seu filho que tocava um show das Poderosas? Você saía? Você pedia para parar a música? É isso que eu tô falando. Nós temos que, daqui em diante, ter um pacto como sociedade de proteção das crianças. Isso não passa só por lei. Isso é da cultura. Criança não tem que estar dançando funk. Criança não tem que saber letra de funk. Criança não tem que fazer dança rebolando. E se tiver isso em televisão, tem que ter protesto para tirar. Criança não pode estar no meio dessas coisas. Ah, mas vai proibir a Anitta? Não! É soft porn de alta qualidade, de relevância internacional, para ser consumido por adultos em horário de adultos, em espaços de adultos. O Ministério Público, que é tão preocupado em ir no show do Léo Lins, que tem classificação indicativa, condenar 8 anos de cadeia, não está atrás de quem usa criança em soft porn. Eu trouxe aqui vários exemplos. Não está atrás por quê? Porque a nossa cultura normalizou isso. Quando a gente vê em culturas muito atrasadas casamentos infantis, a gente fica horrorizado pela brutalidade daquilo. Na nossa cultura é pior, porque aqui acontece algo que em inglês, só tem em inglês essa palavra, é grooming. Grooming. É o quê? Você ir, pouco a pouco, fazendo a criança aceitar a própria sexualização e o contato sexual como se fossem coisas normais. Isso acontece a cada soft porn que passa na TV, a cada aniversário de criança com música sensualizando, a cada pai e mãe que acham bonitinho criança rebolar fazendo trejeitos adultos. A gente tem que ter um pacto como sociedade para parar com isso. A gente está num nível doentio dessa história. As pessoas realmente não ligam para a sexualização de crianças. E não é à toa que o maior número de estupros ocorre contra crianças e dentro de casa. Ou a gente, como sociedade, faz um pacto para mudar isso, ou as coisas vão ficar ainda mais dantescas na próxima geração. Pesado o tema de hoje, pesado, mas eu quero conscientizar as pessoas. Olha, se você já ficou ouvindo o show das Poderosas em aniversário de criança, ou vendo dancinha na boquinha da garrafa, porque não queria criar encrenca, não importa o que aconteceu até hoje. Todo dia é um dia para você mudar de atitude. De hoje em diante, não seja condescendente com isso. Não precisa dar barraco. Eu, por exemplo, saio. Meu filho sempre saiu. Começou funk, vamos embora. Porque é para adulto, não é para criança.
Ponto. E eu saio e falo para a pessoa, para a mãe do aniversariante, eu tô tirando porque meu filho ele não consome conteúdo adulto, não acho adequado. E todos precisamos começar a fazer isso. Ah, porque foi na casa do amiguinho, tem que chamar e conversar. Olha, isso aqui é um conteúdo adulto, isso é um soft porn, por que você está pondo isso para criança? A gente, como sociedade, precisa começar a agir assim. Não estou falando de fazer escândalo de nada, mas de colocar as coisas no seu devido lugar. Coisa de adulto é para adulto, o universo infantil tem de ser diferente. E parar com essas palhaçadas. Ah, não, porque vai desmonetizar. Não é na rede que está o problema. A rede está deixando a gente ver e rastrear um problema que é da sociedade. A rede é o termômetro que está mostrando a febre. A gente precisa urgentemente corrigir o sintoma original dessa doença. Esse câncer que corrói o Brasil há tantas décadas, que é normalizar a erotização de crianças. Esse tema vocês sabem que para mim é muito caro, eu já arrumei muita briga por causa disso, já consegui e gostei que muita gente fosse punida por explorar a criança e eu quero convidar você para se unir nisso, onde você está, com o que você pode, ali ó, um a um, conscientizando pouco a pouco, unidos, a gente vai conseguir um futuro melhor para as crianças do nosso Brasil. Agora vamos a outro episódio do Narrativas Antagonista, esse com a seguinte comparação. Petistas e bolsonaristas, quem tem o discurso mais violento? Qual que é o fato do dia? Petistas versus bolsonaristas. Quem tem o discurso mais violento? E por que eu estou trazendo isso? Porque o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, resolveu dizer que tinha que pegar todos os bolsonaristas com trator e jogar numa vala. E aí começou uma chiadeira, esse homem já pediu desculpa, tá um debate do que ele falou, do que ele deixou de falar, já tem gente pedindo impeachment do governador por causa disso. O mesmo pessoal que defende que os políticos deles possam falar livremente as coisas. Tem tratamento desigual, não tem, enfim. Nós vamos falar de tudo isso aqui e você já se prepara, porque hoje tem Recordar é Viver, mas assim, do arco da velha, do fundo do baú, que eu fui pegar só para vocês. A de hoje tá valendo super a pena. Vem comigo pro Fato do Dia. Fato do dia: petistas versus bolsonaristas. Quem tem o discurso mais violento? Vocês já sabem da intriga que tá a história do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Aliás, estou trazendo isso aqui porque vários baianos que estão nos meus grupos de WhatsApp me pediram para trazer isso e eu vou trazer. Começando pela forma como Jerônimo Rodrigues trata a sua polícia, que é a polícia que mais mata no Brasil, a polícia da Bahia, sabia? Em números absolutos, apesar de ser um estado muito menor do que São Paulo, por exemplo. Mas vamos aqui ouvir o governador Jerônimo falando da polícia da Bahia, que é questionada por várias ações violentas. O fato de a Bahia estar conseguindo superar essa situação é motivo de que vocês vão baixar a guarda. Nós não vamos baixar a guarda. Tanto o governo federal, na parceria conosco, todos os órgãos, nós não vamos baixar a guarda. Nós vamos continuar atentos, realizando as operações, fazendo aquilo que é papel do Estado. Mas é claro, agora em outubro, nós apresentaremos à sociedade um trabalho conjunto com as nossas forças de segurança, parceria com o governo federal, os governos municipais, os mandatos parlamentares e, naturalmente, os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, OAB. O secretário Felipe está coordenando isso. Nós apresentaremos à sociedade baiana o que nós chamávamos de Pacto pela Vida. Vamos ver se o nome permanece ou nós criaremos outra marca. Mas a intenção é que a gente possa fortalecer os braços e as pernas de ações de inclusão. Vocês estão convidados e participarão. Na segunda-feira, em Camaçari, nós estaremos
dando início junto com a BID, da fábrica, da unidade industrial de fábrica de carros elétricos. Até o final do ano que vem, a proposta da empresa é a produção de 250 mil carros elétricos e híbridos. O que é que interessa para nós disso? Além da Bahia e do Brasil sair à frente, serão entre 5 e 6 mil empregos gerados. Então, gerar emprego, gerar renda, combater a fome, reduzir e eliminar desigualdades, entregar escolas, centros culturais, teatro. Então, essa ação vai correr para... A grande questão é que nem baixa a guarda, nem resolve a criminalidade, porque essas ações não estão resolvendo a criminalidade. Mas a polícia da Bahia, sob vários governos sucessivos do PT, tem se tornado cada vez mais letal. E aqui, olha, uma comparação. O UOL fez um levantamento das mortes feitas pela polícia dos Estados Unidos, que são um país muito maior. Tipo, muitos milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só pela polícia da Bahia em 2023 foram assassinadas 1.699 pessoas. A Bahia, a polícia da Bahia, matou mais do que todas as forças de segurança dos Estados Unidos em um único ano. Gente. Dizer o quê, né? Dizer o quê? E não foi só um pouquinho mais. A polícia da Bahia sozinha mata 46% a mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. Pois é. Mas para o governador Jerônimo Rodrigues, quem é o culpado pela violência no Brasil? Vocês já sabem de quem que é a culpa. Sempre de quem que é a culpa? É claro que é do Bolsonaro. Na tela. A ideia do armamento, né? O senhor acha que o governo Bolsonaro é responsável pelo aumento da violência na Bahia? Não na Bahia, no Brasil. Ele tem, por dois motivos. Por não ter uma política nacional de segurança pública e por estimular a violência, a arma, o armamento das pessoas. Eu acho que tem sim. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos investir muito em inteligência e tecnologia. João Roma, João Roma, que é o candidato de Bolsonaro aqui na Bahia, tem dito em entrevistas que falta respaldo para a polícia agir. O senhor concorda com isso? Olha, os dois, tanto o ex-prefeito quanto o ex-ministro, primeiro fica usando esses dados de mortes. Nós tínhamos que fazer a crítica à política de segurança e não valorizar o profissional da segurança pública. E a forma como o ex-prefeito, essa semana, falou com a imprensa, falou com vocês da imprensa, deixa claro que ele não valoriza e não sabe o significado e a importância de um profissional da segurança pública, que é uma pessoa igual a gente. O profissional de segurança pública, ele é um pai de família. Ele tem todos os problemas que a gente vive. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer e continuar fazendo é valorizando esse profissional. E depois dando as condições de segurança para ele, de proteção, e profissionais, outra, que eles vivem dizendo que antes de 2000, antes da gente assumir, tinha mais policiais, mais efetivos. Isso não é verdade, isso é inverdade. Tá? Portanto, eu quero dizer que serei firme na direção de uma segurança pública. Temos uma Secretaria de Segurança Pública, mas eu queria aproximar ainda mais que um gabinete de acompanhamento do tema da segurança pública seja feito diariamente. E conversamos também com o Lula. Nós precisamos de ter uma política nacional de segurança pública que tenha firmeza suficiente para garantir que nossas fronteiras sejam protegidas e que o investimento seja feito proporcional à população e à quantidade de crimes que acontecem em cada estado. Bom, Bolsonaro, que tem esse discurso violento, e aí me chega o Jerônimo Rodrigues e manda uma dessa aqui, na tela. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Pois é, jogar na vala. Jogar na vala. Aí, o desembargador Sebastião Coelho, que ficou muito famoso defendendo o pessoal aí no 8 de janeiro,
saiu para falar aí as verdades dele. Ele está pedindo o impeachment do governador da Bahia. Na tela. Olá, pessoal. Nesse início de segunda-feira, eu quero registrar a minha indignação e cobrar providências do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal contra o governador da Bahia, do PT, o senhor Jerônimo Rodrigues. Esse cidadão, em uma fala criminosa, propõe a morte de mais de 58 milhões de brasileiros. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele disse que Bolsonaro e seus eleitores deveriam ser colocados em uma escavadeira e jogados em uma vala. Eu quero que a Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, e o Supremo Tribunal Federal, talvez o ministro Alexandre de Moraes, que coloca todos em inquéritos por ódio, não é? Tome providências para afastar esse senhor imediatamente do cargo. Imediatamente do cargo. E quero dar um conselho a vocês. Embora essa fala do governador possa levar a qualquer um de nós a agir em legítima defesa contra ele, eu aconselho a você a manter a paz, manter a tranquilidade e não tomar nenhuma atitude contra esse cidadão. Deixa que a justiça, e nós vamos pressionar para que a justiça seja feita imediatamente, com afastamento e posterior prisão desse cidadão. Para cada crime que ele propõe, dos 58 milhões de brasileiros, está o homicídio de 12 a 30 anos, e ele responderá pela metade dessas penas. Nós vamos com fé que vamos mudar esse país dessa gente odiosa. Nós vamos removê-los democraticamente. Paz a todos. Vamos fazer uma rápida pausa para o comercial. Voltamos daqui a pouco na TV BMC. Para quem nos acompanha pelo YouTube do Antagonista, o programa segue normalmente. E aí, antagonistas, essa discussão de discurso de petista, de bolsonarista e censura de rede social sempre dá o que falar, e eu quero saber a sua opinião. Sua opinião mudou ao longo do tempo? Você teve sempre a mesma opinião? Registra aqui o seu comentário, que eu leio todos os comentários. Aproveita e deixa o seu like aqui pra gente, que ajuda muito no engajamento. Inscreva-se no canal e clique no sininho, porque tá vindo muita novidade no portal O Antagonista por aí, e você não vai querer perder nada disso. De volta com o Papo Antagonista, edição especial, dando sequência ao episódio do Narrativas Antagonista sobre os discursos de petistas e de bolsonaristas. O desembargador é da Bahia, tá, gente? Aí tô trazendo aqui mais um baiano, um deputado, o deputado Leandro de Jesus, que entrou com uma denúncia formal contra o governador Jerônimo Rodrigues. Eu acabo de protocolar aqui uma denúncia internacional contra o governador lulista Jerônimo Rodrigues por conta da sua incitação ao extermínio de cidadãos brasileiros, no caso, eleitores de Jair Messias Bolsonaro. Então, nós vamos até as últimas consequências para que esse sujeito seja exposto e punido como deve ser. Então, nós apresentamos à Corte Internacional de Direitos Humanos, e entre as violações, as graves violações em razão da incitação ao extermínio de eleitores de Jair Messias Bolsonaro, nós temos a violação ao direito à vida, a direito à integridade pessoal. Nós temos a violação de liberdade de pensamento, tá? Direitos políticos violados, igualdade perante a lei, ao sugerir a eliminação de um grupo determinado, com base em preferência política, tá? E entre outros. E quem fez uma postagem sobre isso? Sim, a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, olha. Discurso de ódio que pode, quando o sistema escolhe seus alvos.
Aí volta para mim que eu quero dar uma dica para quem está administrando a conta do presidente Bolsonaro. Você precisa avisar o ChatGPT para ele colocar o título na norma da língua portuguesa, que é só a primeira letra maiúscula. Que senão todas as inteligências artificiais metem todas as letras maiúsculas. Aí quem lê sabe que não foi você que escreveu, amor. Se fosse sério esse negócio, eu tinha perdido o emprego, o social media. Mas enfim, volta para cá. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes, mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência. Nenhuma nota de determinado do STF, nenhuma indignação de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que se dizem guardiões do Estado de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido, ou usasse a palavra vala em qualquer contexto. Seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro, só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Esse tipo de discurso, vindo de uma autoridade de Estado, não apenas normaliza o ódio, como incentiva o pior, a violência política, o assassinato moral e até físico de quem pensa diferente. É institucionalização da barbárie com o verniz de liberdade de expressão progressista. Gente, espera aí. Agora eu estou confusa aqui. Acabou a liberdade? Não está mais defendendo a liberdade de expressão? Calma. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo mais nada. Mais nada. E aí aparece o governador Jerônimo Rodrigues para explicar o que ele disse. A gente ouviu muito bem o que ele disse, mas a explicação que ele dá é essa aqui. Eu não falaria jamais algo desse porte. Nós, inclusive, criticamos de forma muito veemente a forma quando alguém deseja a morte de outro, como foi o caso do desejo da morte do presidente Lula. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de família, eu não vou nunca tratar qualquer opositor com um tratamento deste. Foi descontextualizada. Se o termo vala e o termo trator foi pejorativo, foi muito forte, eu peço desculpa, o termo não foi a intenção. Eu não tenho problema algum de poder registrar quando excessos na palavra, movido por indignação, é de indignação. Se o termo vala, ele foi pejorativo, o governador tem toda, digamos assim, humildade para dizer, desculpem pelo termo, mas não houve intenção nenhuma de desejar a morte de ninguém, nem de querer matar ninguém. Isso está longe da minha atitude, da minha e do meu grupo. Então, se alguém se utilizou disso para querer botar em minha boca palavra de ira, de revolta, não vai conseguir, porque eu tenho a plena certeza e clareza da minha responsabilidade. A palavra de um governador pesa. Por isso que eu estou dizendo do termo pejorativo, no sentido da força da expressão. E quando eu vi ontem o recorte da minha fala, desprovido da contextualização da forma como eu falei, só vi isso à noite quando cheguei. Fiquei realmente muito sentido com a forma como foi traduzida, deputados que aproveitam da situação. É um fake no sentido da intenção, não teve intenção, não terá intenção de qualquer pedido, apelo para a morte de alguém, isso está longe da gente. Aí, João Roma, que é presidente do PL da Bahia e concorreu ao governo contra Jerônimo Rodrigues, apareceu falando o seguinte: não foi descontextualizada, mas constatadamente uma fala irresponsável, indecorosa, imoral e desumana. Isso é postura de um homem público que governa um dos mais importantes estados do país? Vou trazer aqui para vocês. Recordar é viver. 9 de julho de 2022. Vê se você sabe quem são essas pessoas que o presidente Lula está agradecendo. Falando de Diadema, eu quero agradecer a vocês. Primeiro eu quero agradecer ao povo de Diadema a solidariedade quando vocês
que vocês tiveram comigo quando eu estive na Polícia Federal. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele está, o companheiro Maninho. O companheiro Maninho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. O Manuel Eduardo Maninho, do PT, ele, em 5 de abril de 2018, tinha sido decretada a prisão preventiva do presidente Lula, eles estavam no Instituto Lula, e apareceu ali na frente um empresário chamado Carlos Alberto Bettoni, que gritou ofensas contra o PT na frente do Instituto. Então o Maninho e o filho dele empurraram esse empresário embaixo de um caminhão. É isso que o presidente Lula está agradecendo que ele fez. É isso que ele está agradecendo. E aqui, para que não reste dúvida, vamos ao depoimento de Maninho à polícia. Isso foi depois da morte do empresário. Esse empresário faleceu no ano de 2021, na tela. Eu consegui empurrar ele algumas vezes assim. Essa pessoa continuou ofendendo e eu continuei empurrando ele, sai daqui, empurrando, levando ele para lá. E chegou no momento que o meu filho chega também. Eu sei que no final eu cheguei a dar um chute assim por baixo na canela dele. Aí o senhor deu um chute na canela dele e aí, logo depois, o que aconteceu? Ele se voltou contra mim, eu dei um tapa com a mão aberta assim que pegou no rosto dele. Dali eu percebi que ele se voltou contra você? O que isso significa? Ele se voltou, ele veio e fez na sua direção? Na minha direção. Aí eu dei um tapa, eu vi que ele caiu aqui no meio do pessoal, eu virei. Quando o senhor deu um tapa, ele caiu? É, ele caiu, aí eu peguei, retornei para ir embora. O senhor não sabia que não, ele ia não sabia, aparecer? até hoje cedo eu não Sim, sabia. Eu tá. fiquei extremamente abalado, com muito sentimento, eu queria olhar no rosto do senhor Roberto, pedir desculpas, pedir perdão. Mais um recordar é viver. Presidente Lula fica sabendo que a Polícia Federal dele descobriu que o PCC estava planejando o assassinato de Sérgio Moro e da família dele. A reação de Lula a isso foi essa daqui. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Daí eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Agora, a competição é dura. A competição é dura. Recordar é viver. Jair Messias Bolsonaro, antes da presidência, falando de Dilma. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta. E quem não se lembra do voto do Jair Bolsonaro no impeachment, homenageando o torturador? Tem muita gente que descobriu a política nesse dia, né? Que fala, a violência começou quando homenageou o Ustra. Você vai ver ele homenageando o Ustra e você vai ver que quem só começou a acompanhar a política nesse ponto não sabe da missa metade, está sendo enganado. Na tela. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Aqui vou trazer mais uma polêmica de Jair Bolsonaro, que é a tal história do CPF cancelado. Quem é que não se lembra dessa foto com o glorioso Siqueira Júnior, não é verdade? E agora para aquela turma que fala, não, porque desde que um deputado homenageou um torturador, não sei o quê, isso foi em 2016. Recordar é viver. 1998, caso Talvani Albuquerque. Vocês se lembram desse caso? Não? Você não se lembra desse caso? Como é que você está comentando PT versus Bolsonaro? É na caruda? Eita, Brasil! Bora lá que eu vou explicar para vocês. Deputada Ceci Cunha, de Alagoas, estava fazendo uma pequena festa familiar na casa dela no dia em que ela foi diplomada. Entraram pistoleiros na casa e mataram todo mundo. Ela, o marido, parentes que estavam lá. Depois se descobriu que quem tinha contratado o pistoleiro, chamado Chapéu de Couro, era o deputado suplente, Talvani Albuquerque. Ele, com o assassinato, conseguiu tomar posse no lugar dela, porque ele era o próximo da fila. E teve, olha, os depoimentos foram extensos. O Talvani Albuquerque confirmou que conversava assim com o pistoleiro, que ajudou a família do pistoleiro, que mandou dinheiro para o pistoleiro e tudo. No dia do julgamento dele, nem o advogado do Talvani Albuquerque foi defendê-lo na tribuna, nem ele próprio foi se defender. Quem foi defender Talvani Albuquerque em 1998? Quem? Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu em toda a minha vida não conversei por mais do que 10 segundos com o deputado Talvani Albuquerque. Não tenho absolutamente nenhum contato, nenhum grau de amizade com o deputado Talvani Albuquerque. Mas eu fico com a minha consciência pesarosa para votar pela cassação desse parlamentar. Porque amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com o marginal? Agora, verdade seja dita, nós estamos aqui no campo das palavras. No físico, quem sofreu um atentado e grave, que foi a facada, foi Jair Bolsonaro. Recordar é viver na tela. E aí, gente, vamos a mais recordar e viver, porque é o seguinte, essa eleição, as duas últimas, né? As duas últimas eleições foram as brigas do Lula com o Bolsonaro. É um país rachado em dois e que permanece rachado em dois. Enfim, mas, em outros carnavais, e aqui esse recordar é viver, é de 30 de março de 1994. Ah, vai buscar lá atrás? Vou buscar lá atrás. Em outros carnavais, Jair Bolsonaro votava no Lula. É a quarta vez deste mês que os meus pronunciamentos feitos aqui dessa tribuna não vão à Voz do Brasil. Eu gostaria de saber se nós estamos vivendo uma ditadura ou não nesta casa aqui. Senhor presidente, o meu assunto não seria esse, mas eu quero aqui, nessa oportunidade, como eu não sou um conspirador, tá, eu quero aqui saudar o regime que iniciou-se em 31 de março de 64. Regime esse que eu tenho saudades. E os companheiros do PT, não tenho nada contra Lula, muito pelo contrário, já podem, no meu entender, enfiar a viola no saco. Porque esse plano é para eleger o senhor FHC. Voto no senhor Paulo Maluf, caso ele venha candidato, infelizmente parece que ele não vem candidato, mas sem Paulo Maluf no segundo turno, eu sou Lula. Referente em relação, logicamente, ao FHC. Porque o Lula, apesar de não ter pouco conhecimento administrativo, tá, mas com caráter, tá, e uma outra pessoa FHC, no meu entender, fraca, não vou falar sem caráter aqui para não ser censurado, uma pessoa fraca,
e com grande conhecimento, eu acho que essa segunda pessoa, FHC, não terá como recuperar sua credibilidade, recuperar seu caráter, enquanto o senhor Lula poderá aprender a administrar. Ah, mas ele mudou, ele isso, ele aquilo. Não. Algumas coisas ele não mudou. Recordar é viver. Vamos aqui a 28 de agosto de 2002. O Bolsonaro estava xingando a Miriam Leitão. E para quê? Para defender o Ciro Gomes. Ressaltar a maneira muito carinhosa como a Miriam Leitão trata José Serra. Parece que só falta ela anunciar oficialmente, esse é o candidato meio do povo. Quando entrevista outros candidatos, em especial o Ciro Gomes, parece que ela está no primeiro dia da TPM. Recordar é viver, recordar é viver. Aqui você tem 9 de agosto de 2001. Jair Bolsonaro, que já tinha escapado da punição por pregar abertamente o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Você não lembra? Se você não lembra e você comentou esse assunto, você comenta as coisas que você não sabe, é que nem gente que fala a vida dos outros. Vamos aqui. Recordar é viver. Bolsonaro estava falando direto, pregando o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. Aí não foi punido na Câmara dos Deputados, tá? Ele volta, pega o microfone e fala que vai fuzilar não só o Fernando Henrique, mas o ministro Geraldo Quintão, e o PT passa pano. Eu tenho isso no arquivo. Recordar é viver, 9 de agosto de 2001. Você que me criticou tanto quando falei em fuzilar Fernando Henrique Cardoso há 2 anos atrás, está reconhecendo agora que através do diálogo, da conversa, é impossível mudar esse país. E mais, senhor presidente, se um dia tiver pena de morte no Brasil, seguindo a linha do ex-deputado Márcio Moreira Alves, por colaborar no superávit primário, reduzindo os salários militares, como fez o doutor Geraldo Quintão, ele deveria também ser fuzilado em praça pública. Só que teríamos um grande problema. Haveria uma briga entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para saber quem teria a honra de fuzilar esse patife, esse charlatão, esse embusteiro, esse apagadão. Pela liderança do PT, com direito a 5 minutos, novo deputado Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a indignação de todos os brasileiros com esse governo, e aí quero me solidarizar em parte com o que disse aqui o deputado Jair Bolsonaro. E daí, amiguinhos, eu pergunto, quem tem o discurso mais violento entre essas duas forças políticas brasileiras? Dá para medir? Não dá? Tem só um que é violento e o outro é anjo? Porque tem gente que fala isso, que só um que é violento e o outro é anjo. O meu é o anjo, o outro é o violento, não é isso? E aí, como é que fica? Como é que fica? Ah, peraí, que antes da gente opinar, bora lá para as narrativas. Nunca houve uma força política tão violenta quanto o bolsonarismo. Desde que um deputado homenageou o torturador Brilhante Ustra na tribuna da Câmara, no golpe de 16 contra Dilma Rousseff, e esse deputado não foi cassado, o Brasil mudou. Porque esse tipo de discurso não existia, não era permitido, não era tolerado, até que chega o bolsonarismo e transforma a política brasileira na necropolítica. É não sou coveiro, é imitar gente morrendo de Covid, é eles ficarem toda hora falando de CPF cancelado. Eles são aquela gente do bandido bom é bandido morto. E desde sempre tiveram um discurso violento. Agora estão se pegando aí numa vírgula, numa metáfora mal feita, mal encaixada do governador Jerônimo Rodrigues, para querer equiparar toda a violência do bolsonarismo com um deslize de um governador. Mas não vão conseguir isso, porque isso aqui, ó, é uma democracia. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Vocês imaginam, se fosse um bolsonarista falando que tinha que pegar um trator, recolher petista e jogar tudo na vala, o que não tinha acontecido? Era já o manifesto das atrizes no Fantástico, tudo chorando,
Tinha inquérito do STF, iam intimar lá no inquérito do STF, podia ser preso, ia ter busca e apreensão, iam pedir para não ter o mandato, ia ter gente do PSOL histérica o dia inteiro, falando que o mundo ia acabar, porque é o discurso de ódio. Aí ia aparecer não sei quem falando que precisava regulamentar a rede social. Não ia ter perdão. Eles estão caçando os bolsonaristas por qualquer fala. E é nessa hora que a gente vê o duplo padrão. Porque aqui o que aconteceu não foi simplesmente liberdade de expressão, foi defender a morte de opositores. E isso precisa sim ser punido. O governador da Bahia precisa perder o mandato. Mas sabe por que não vai acontecer? Porque ele não é bolsonarista, né? E aqui no Brasil, a justiça tem lado. E sabe por que tem? Porque não votaram no Bolsonaro, que ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que é muito difícil medir quem tem o discurso mais violento, se é o petismo ou se é o bolsonarismo. A gente só consegue medir quais são as consequências para cada força política. Quem começou a acompanhar a política ontem e acha que sabe de tudo, acho que nem está aqui, né? Porque, enfim, não interessa aprofundar. Mas, assim, tem gente que acha que as coisas começaram a esquentar quando o Bolsonaro falou do brilhante Ustra na tribuna no julgamento da Dilma. Não foi, gente. Se a pessoa realmente acha que começou aí, ela não tem referência histórica de história recente. O petismo fazia dobradinha com o Bolsonaro para falar que tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Trouxe aqui para vocês até a sonora do deputado da liderança do PT subindo na tribuna e passando pano. Na época teve muita gente que queria punir isso do Bolsonaro ficar defendendo o fuzilamento do Fernando Henrique. E no final não puniram, mantiveram como liberdade de expressão. E hoje o que a gente vê é uma briga nessa arena. A liberdade de expressão se fechou. Porque os deputados que antes tinham imunidade parlamentar, hoje a gente ouve um argumento assim: não, mas a imunidade parlamentar não é para cometer crimes com discurso. É, porque se não fosse para cometer crime, não precisava de imunidade. Ele só precisa de imunidade. Porque na atividade parlamentar pode ser que haja um crime. Só que qual foi o crime que o legislador pensou? Não era sair defendendo matar o coleguinha. Não era sair falando joga todo mundo na vala. O crime que o legislador pensou é o seguinte: se você é um parlamentar que tem que fazer uma denúncia, enquanto aquilo não for provado, enquanto aquela pessoa que você denunciou não for sentenciada, tudo que você acusa pode ser tido como calúnia. Então é para impedir isso, para fazer com que os deputados possam cobrir a sua atividade parlamentar de maneira completa, que eles não tenham travas. O que a gente tem visto agora? Isso virou uma festa do caqui. Tem um mundo de deputado que está aí processado por opinião, que é uma das coisas mais malucas do mundo. E existe mesmo uma assimetria. O cara que é petista, ele pode tudo. Tem até humorista fazendo stand-up com isso. Conta uma piada que o povo acha pesada, o cara faz o L, fala: opa, fiz o L, agora pode. O petista, hoje, ele se safa de qualquer coisa, de qualquer discurso, judicialmente, inclusive, o que é um problema. E os bolsonaristas não. Os bolsonaristas estão sendo punidos, alguns até de forma injusta. Mas aí quando a gente vê o caso Jerônimo Rodrigues, a gente vê a semelhança, não só de discurso, mas de atitude. Porque chega o Jerônimo Rodrigues e fala isso. Você tem uma tropa bolsonarista que quer o quê? Que quer que ele perca o mandato, que quer o impeachment do governador. E aí aparece um ex-desembargador que está pedindo isso no caso do Jerônimo Rodrigues e que defendia uma outra pessoa sob a alegação de liberdade de expressão. Então, assim, quando é um petista que está falando, ele não está sofrendo as consequências, mas ele só não está sofrendo as consequências porque o judiciário se organizou assim, porque o Ministério Público se organizou assim, porque boa parte da imprensa se organizou assim. Não é por falta de vontade. As vontades dos dois lados são as mesmas.
A índole é a mesma, só muda a desculpinha. Qual é a vontade? A vontade é eu poder atacar o meu rival de maneira impiedosa, de maneira baixa, com palavrão. Qual é a índole? É uma índole violenta, é uma índole baixo nível, teatralizada, dissociada da realidade, que sai atacando os outros sem se preocupar com as consequências. E as consequências, elas só estão chegando para um lado, que é do lado do bolsonarismo. Só que quando você vê qual é a consequência que eles queriam, qual é a consequência que o PT quer para todo mundo que fala qualquer coisa do PT? É tirar mandato da pessoa, é cancelar a pessoa, é tirar a liberdade de expressão da pessoa. Quando vem um cara e fala isso do bolsonarismo, a reação do bolsonarismo é pedir a mesma coisa. Ele quer interditar a liberdade de expressão do cara também. Ocorre que não está dando certo. Então, assim, medir qual é o mais violento é difícil. A gente sabe que as duas forças são tão sonsas quanto, porque só vem violência na força oposta, ou seja, é gente mau caráter e dissociada da realidade, que só um dos lados está tendo consequências objetivas pelas coisas que faz, isso é verdade. Mas uma grande verdade são forças políticas que já ensaiavam esse discurso violento desde a década de 90, mobilizaram a política, se alimentam da violência, não deixarão de ser violentas e se você ignorar, elas vão ser cada vez mais violentas. Ponto final nessa edição do Papo Antagonista. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite a você. Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Eu estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.